A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso de especialização na liderança do Ministério Infantil. Nós estamos agora no módulo 2, nós vamos falar sobre gerenciamento de equipe. Então nós vamos trabalhar com você todo o aspecto da equipe. Primeira aula, nós vamos falar então como liderar a equipe do Ministério Infantil, ou liderando a equipe do Ministério Infantil. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, comente do nosso curso, deixe no final o comentário dessa aula, diga quanto essa aula te abençoou, deixe o teu like. Isso parece tão simples, mas torna o nosso canal relevante. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o liderando a equipe do Ministério Infantil. E eu quero fazer uma reflexão com você. Você tem no teu Ministério Infantil um grupo de pessoas ou uma equipe de trabalho? Pastor, por que isso? Porque nós temos visto a grande dificuldade dentro do Ministério Infantil na igreja local, é que eles não têm uma equipe de trabalho, mas têm um grupo de pessoas. Pessoas que às vezes por necessidades pessoais dizem, eu faço parte do Ministério Infantil da igreja. Mas quando você olha o desenvolvimento das atividades, o comprometimento, você vê que essas pessoas só são um grupo de pessoas que estão agregadas ao Ministério Infantil, mas não são uma equipe de trabalho. Então você, meu irmão, você, minha irmã, pense nisso. Você precisa de uma equipe de trabalho, não só de um grupo de pessoas. Eu já conversei com vários líderes, eles dizem, ou líderes, eles falam, eu tenho 20 pessoas no Ministério Infantil, tenho 30 pessoas, mas quantos estão ativos, quantos realmente estão desempenhando a missão de alcançar as crianças para Jesus, de falar do amor de Deus às crianças, se compromete com os trabalhos que são desenvolvidos pelo departamento infantil. Então muitas vezes compensa você chegar nesse irmão, chegar nessa irmã e dizer, olha, te agradeço pelo tempo que esteve conosco, nós estamos reestruturando a equipe, queria agradecer o teu trabalho. Por quê, pastor? Porque muitas vezes essas pessoas descompromissadas no Ministério Infantil acabam desmotivando aqueles que realmente têm compromisso, querem fazer diferença. Então eu preciso ver isso, eu tenho uma equipe de trabalho ou um grupo de pessoas. Se eu tenho um grupo de pessoas, eu preciso trabalhar para que ele se torne uma equipe de trabalho. Pastor, o que é uma equipe de trabalho? Primeiro, a equipe de trabalho, ela tem o mesmo objetivo. Então, dentro do Ministério Infantil, qual é o nosso objetivo? Alcançar as crianças para o reino de Deus e ajudá-las no desenvolvimento espiritual, no crescimento espiritual. Então, esse é o objetivo do Ministério Infantil. Então, se tem alguém dentro da nossa equipe, dentro do nosso grupo, que não tem essa visão, que não compreende o quanto as crianças são importantes, o quanto eles precisam ser atendidos, ser levados a conhecer o Evangelho, ele não faz parte da equipe do Ministério Infantil, porque precisa ter o mesmo objetivo. Então, nosso objetivo é alcançar as crianças para Jesus e proporcionar a elas o crescimento espiritual. Esse é o objetivo do Ministério Infantil e da equipe do Ministério Infantil. Então, uma equipe, ela tem, primeiro, o mesmo objetivo. Segundo, ela tem responsabilidade. Então, dentro do Ministério Infantil, nós precisamos entender que não é porque o trabalho é voluntário que eu faço quando dá. Nós precisamos entender que nós precisamos ter responsabilidade. Todo mundo envolvido no Ministério Infantil tem outras atividades. E muitas vezes nós nos organizamos para que nós possamos desempenhar nosso papel no ministério com criança, dentro ou fora da igreja local. Isso se chama responsabilidade. Existem pessoas que confundem o trabalho voluntário com aquilo, eu faço quando der. Não é assim.
O trabalho voluntário, eu recebi um chamado de Deus, o meu coração arde pelas crianças, eu tenho um compromisso com a obra de Deus, então eu vou me organizar para poder atender o meu ministério dentro da igreja local. Então uma equipe, ela tem o mesmo objetivo, ela tem responsabilidade e ela tem engajamento. Quer dizer o que, pastor? Ela está envolvida em todos os trabalhos relacionados a crianças dentro da igreja local. Muitas vezes a gente vê essa falta de engajamento. O que é essa falta de engajamento? Olha, é o culto das crianças. Eu nem sabia que era o culto das crianças. Olha, teve uma atividade especial com as crianças. Eu não sabia que haveria essa atividade. O que é isso? Falta de engajamento. Então a equipe, ela está engajada, ela sabe os trabalhos quando vão acontecer, o horário que vai acontecer, aonde vão acontecer, embora às vezes ela não possa estar presente, mas ela está engajada, ela está sabendo das coisas que estão acontecendo. Então, lembrando, se eu quero ter uma equipe, essa equipe tem de ter o mesmo objetivo, ela precisa ter responsabilidade, ela precisa se engajar no trabalho do Ministério Infantil. Se isso não acontecer, eu tenho um grupo de pessoas dentro da igreja, mas não tenho uma equipe. Outro ponto importante, qual é a característica desse grupo de pessoas que forma a minha equipe? O que eles são característicos de uma equipe? Primeiro, interdependência. Uma equipe não é um membro, não é alguém que faz tudo sozinho, não é alguém que é o super e os outros não. Eles são interdependentes, um depende do outro. O trabalho de um afeta diretamente o bom desempenho do outro. Então, uma equipe de trabalho no Ministério Infantil precisa ter essa consciência que somos interdependentes. Se eu não fizer, eu estou prejudicando alguém. Se eu não fizer certo, alguém vai se prejudicar ou toda a equipe vai se prejudicar. Então, a característica importante, uma equipe são interdependentes. Outra coisa, organização, engajamento nas atividades. Então, uma equipe, ela está engajada, como nós falamos, envolvida. Mesmo que não consiga estar no trabalho, sabe o que está acontecendo, aonde está acontecendo, tudo aquilo que diz respeito ao Ministério Infantil, ele está presente ou faz parte daquilo ou está ciente daquilo. Isso é engajamento. Nós vamos ter uma matéria que vamos falar mais sobre como engajar a equipe. Outra coisa importante, ele precisa ter objetivo coletivo. Qual é o nosso objetivo? Alcançar as crianças para o reino de Deus e ajudá-las no crescimento espiritual. E essa deve ser a visão de todos, desde o auxiliar, do professor, da regente do grupo de coreografia, da regente do cântico, da liderança, dos auxiliares da liderança, do secretário, do tesoureiro, do Ministério Infantil. Todos eles estão empenhados em levar as crianças a conhecer a Cristo e a desenvolver espiritualmente. Isso é um objetivo comum, então não é um objetivo individual. Outra coisa importante, ela tem paixão comum. Então todos nós que trabalhamos na equipe do Ministério Infantil temos de ser apaixonados por crianças. Ter no coração, fazer por amor, não por obrigação. Então eles têm uma paixão comum e essa paixão é levar as crianças a conhecer a Cristo. Outra coisa de uma equipe que é característico, ajuda mútua, um ajudando o outro. É muito triste, às vezes você vê uma irmã no ensaio à tarde com 30, 40 crianças sozinha e o outro porque é professor do Ministério Infantil só vai dar aula no domingo, não está nem aí. O outro porque faz parte da coreografia, não é a minha área, não. Dentro de uma equipe, um ajuda o outro. Tudo que for referente a crianças, se eu puder estar ajudando, eu vou estar, porque eu faço parte da equipe do Ministério Infantil. Então, essa é outra característica de uma equipe. E, por fim, um grupo de pessoas, a equipe é liderável, que aceitam serem liderados. Então a equipe precisa entender que existe uma voz de comando que parte do líder e ela precisa estar pronta a ser liderada. Então isso é uma equipe, aquele grupo de pessoas que é liderável, que se sujeita a uma liderança. Então essas são as características de uma equipe, são interdependentes,
Ajudam um ao outro, eles estão engajados na obra do ministério infantil, têm paixão em comum, se sujeitam à voz de uma liderança. Então, essas características. Qual é o meu papel como líder de uma equipe? O que eu devo fazer na liderança dessa equipe do Ministério Infantil? Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que é líder, que está líder ou que vai ser líder, qual é o seu papel? Primeira coisa, delegar as atividades, direcionar as atividades. Então, eu disse que a equipe ela precisa de uma voz de comando. Então, o líder vai dar essa direção. O que vamos fazer, aonde vamos fazer, quem vai fazer, como vai ser feito. Então, toda essa voz de comando parte do líder. Embora o líder não precisa trabalhar sozinho, pode ter uma equipe de pessoas ajudando, mas ele tem de estar inteirado de todo o direcionamento do trabalho. Infelizmente, a gente vê líderes que o departamento infantil está tendo uma atividade e ele nem sabe que atividade está tendo, que horário está tendo. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te chamou para estar na frente da equipe do Ministério Infantil, direcionando essa equipe para que elas possam desenvolver o trabalho de Deus. Outra coisa, o líder deve buscar recursos. Então, ele vai buscar os recursos humanos, trazer pessoas para a equipe do Ministério Infantil, vai buscar recursos pedagógicos para o ensino das crianças, para o discipulado, para o evangelismo, vai buscar recursos financeiros para que o trabalho de Deus possa se desenvolver. Então, o líder vai estar correndo atrás de recursos. Outra coisa, ele deve descobrir talentos. Então, dentro da equipe do Ministério Infantil, tem pessoas que é melhor no louvor, tem outras que é melhor no ensino, tem outras que é melhor para estar ali cuidando, tem outros que são melhores na administração. Então, o líder vai ver esses talentos e vai direcionar cada talento no seu lugar para que a sua equipe trabalhe melhor. E, por fim, ele vai ajudar aqueles que estão em dificuldade e acolher a sua equipe nos momentos de crises emocionais. Todos nós temos dificuldade, muitas vezes os membros da equipe têm dificuldade. Então você, meu irmão, você, minha irmã, vai estar ali para ajudar e para acolher. Dizer para ele ou para ela, olha, estamos juntos nesse momento difícil, vamos vencer, vamos orar junto, vamos buscar solução junto, porque eu estou aqui para te ajudar. Então esse é o papel do líder diante da equipe do Ministério Infantil. E por fim, pastor, eu quero ter uma equipe abençoada, eu quero ver os trabalhos de Deus fluírem, eu quero ver crianças sendo alcançadas para Cristo, desenvolvendo espiritualmente. Quais são os requisitos importantes para uma equipe de sucesso? Primeiro, compromisso com Deus. A tua equipe, você, meu irmão, e toda a tua equipe tem de entender que o nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso não é com o homem, mas nós estamos comprometidos com Deus. Por quê? Porque quando eu entendo que eu estou fazendo para Deus, compromissado com Deus e seu reino, eu vou fazer o melhor, eu vou me esforçar, eu vou dar o melhor de mim, porque estou fazendo para Deus. Então, primeira característica de uma equipe de sucesso, comprometidas com Deus. Segunda característica, vida cristã genuína. As pessoas que estão envolvidas no ministério infantil devem realmente viver o Evangelho. Lembrando sempre, as nossas crianças precisam de um referencial. Não dá para ter uma vida dentro da igreja, outra vida fora da igreja. Não dá para dizer algo e não fazer aquilo que nós dizemos. Então eu preciso ter uma vida cristã genuína, realmente viver a palavra de Deus. Porque se não for dessa maneira, vai causar dificuldade para o desenvolvimento das crianças e para o trabalho de Deus. Então uma equipe de sucesso tem pessoas com vida cristã genuína. Vivem realmente o Evangelho. Outra característica importante, pessoas engajadas, que estão envolvidas com a obra de Deus, pessoas que se organizam para que possam estar nos compromissos, no horário certo, para que possam desenvolver o seu ministério, para que possam fazer o melhor para Deus. Então, uma equipe engajada é uma equipe de sucesso. Outra característica de uma equipe de sucesso,
Uma equipe que busca comunhão com Deus. Pastor, o que é a comunhão com Deus? Estão presentes na oração, no jejum, nos cultos da igreja. Não dá para fazer, só vou quando eu tenho compromisso na salinha, eu só vou porque tem trabalho com as crianças. Não, eu preciso estar em comunhão com a igreja local, eu preciso estar nos trabalhos de oração, eu preciso buscar, estudar a palavra de Deus, entender mais da palavra de Deus. Então eu preciso estar em comunhão com Deus. Então uma equipe de sucesso busca comunhão com Deus. Outra coisa, trabalha com integridade. Então faz as coisas de maneira sincera, da melhor maneira possível, de forma íntegra, para que o nome de Deus seja glorificado em tudo que essa equipe faz. E uma equipe de sucesso, ela busca estar cheia do Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos entender como líderes e a nossa equipe entender, somos dependentes do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus fala assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse para os discípulos: não dê um passo, não faça nada, se vocês não estiverem cheios do Espírito Santo. Pastor, e o que nós precisamos? De uma equipe que esteja cheia do Espírito Santo, de líderes, de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, para que o trabalho de Deus possa fluir e possamos fazer o melhor pelo reino. Se ficou alguma dúvida, o WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak, fazendo o melhor para o teu desenvolvimento espiritual. Se você está assistindo essa aula e não está inscrito ainda no curso, faça parte desse curso, Liderança no Ministério Infantil, especialização na liderança no Ministério Infantil. Nós estamos prontos para te dar toda a informação. WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak, abençoando a tua vida com conhecimento e te ajudando a fazer o melhor pelo reino. Fique na paz do Senhor. Amém.